No início da manhã de hoje, um homem em surto ameaçou um motorista por aplicativo no bairro do Geisel, aqui em João Pessoa. Olha só, minha gente, o suspeito só foi contido 1 hora depois, após uma negociação tensa com a Polícia Militar. Eu tô ao vivo com Carlos Daniel, ele que acompanhou o caso hoje pela manhã e traz agora os detalhes atualizados. Alô, Carlos, bom dia. Oi, Paulo Neto, bom dia para você, bom dia para toda a Paraíba que nos acompanha ao vivo aqui no Correio Verdade. Pois é, uma ocorrência que movimentou a área policial nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira aqui em João Pessoa. Um homem de 29 anos, o Samuel Clemente, que teria tido um surto psicótico e tentado fazer o motorista por aplicativo refém. Após quase 1 hora de negociações envolvendo a Polícia Militar e também agentes da Polícia Civil, ele aceitou entregar um canivete e também um martelo utilizado durante a ação criminosa. E aí se entregou à polícia, a Polícia Civil, que logo o conteve. Ele foi imobilizado e levado para atendimento médico. Na verdade, ele foi trazido aqui para o complexo hospitalar do Trauminha, de onde eu falo ao vivo. E vou conversar a partir de agora com o diretor Alexandre César, para a gente saber a situação deste paciente de 29 anos. Diretor, bom dia. Qual a situação dele? Já tem um histórico? Ele já tinha passado aqui pelos PASME? Não, o paciente é um jovem de 29 anos, que fez uso de entorpecente, fez uso de bebida alcoólica e teve um surto psicótico, né? É importante as pessoas entenderem que o paciente psiquiátrico não é só o paciente que tem depressão, que tem esquizofrenia, que tem bipolaridade. O paciente psiquiátrico é aquele também que faz uso, às vezes, de bebida alcoólica de forma vigorosa, para esquecer os problemas. O paciente que faz uso de entorpecente querendo fugir da realidade. Trouxe o paciente, o SAMU trouxe o paciente para cá, totalmente agitado. Nós acolhemos o paciente. Ao acolhermos o paciente continua agitado. É tanto que feriu um dos nossos funcionários, certo? Mas isso são ossos do ofício, né? A gente não tem como evitar esse tipo de agressividade pelo paciente psiquiátrico. O paciente que veio com surto psicótico, veio com uso de cocaína e uso de bebida alcoólica, foi prontamente acolhido, foi feita a sedação leve. O paciente está agora, nesse momento, fazendo a desintoxicação química, vai ficar 12 horas em observação. Eu mesmo fiz o atendimento dele pós-desintoxicação, né, durante a desintoxicação e pós-atendimento psiquiátrico. O paciente está consciente, orientado, ele não lembra bem como foi, mas ele está calmo. E parece ser um ser humano diferenciado. Bom, não é um paciente realmente que a gente vê, não, é um criminoso, é um paciente que vive à margem. Não, é um paciente que possivelmente tem um sofrimento mental, que a gente tem que entender esse paciente. Um paciente totalmente diferente. O paciente de sofrimento mental é um paciente que não sente uma dor precordial e sabe dizer a dor é aqui, ou então o paciente tem uma pancreatite e a gente vai fazer o exame e vai definir, certo, a clínica do paciente, o diagnóstico. O paciente com sofrimento mental é um paciente que muitas vezes ele não sabe dizer onde é a dor, ele não sabe dizer o que está sentindo de forma específica, é muito subjetivo. E trouxemos o paciente para cá, acolhemos e aí vamos esperar essas 12 horas para poder liberar o paciente após a desintoxicação química e para fazer um acompanhamento ambulatorial com a psiquiatria. Então, diretor, a família está por aqui, ele segue acompanhado por algum parente? Sim, sim. Hoje ele já está em companhia do irmão dele, o irmão mais novo. Conversei também com a família dele que nunca aconteceu isso, que é um menino calmo, é um jovem calmo, mas infelizmente fez uso de entorpecente junto com bebida alcoólica e por algum sofrimento mental esse paciente teve esse surto psicótico. O estopim seria sido justamente o uso de cocaína com bebida alcoólica. É importante também a gente destacar que a bebida acaba potencializando isso, doutor? Imagine só que você tem um sofrimento mental e às vezes por padrão social, você tem medo de dizer da sua vulnerabilidade, você tem medo de dizer que está vulnerável, que você está angustiado. Então isso já gera às vezes até um preconceito. As pessoas acham que as pessoas vão olhar com outros olhos, dizendo que a pessoa é fraca, que a pessoa não tem Deus, e a pessoa fica com medo. A partir do momento que você faz um uso de entorpecente, você libera tudo aquilo que estava debaixo do tapete. E foi possivelmente o que aconteceu com o paciente. Doutor, ele chegou aqui, inclusive, nós vimos um funcionário de vocês saindo machucado. Ele chegou bastante agressivo aqui, hein? Ele foi trazido pelo SAMU totalmente agitado, o paciente estava em um surto psicótico, né, com agressividade, né, e é um paciente que estava em uso de entorpecente, com muita força, e a gente teve que ter várias pessoas para tentar, de alguma forma, conter esse paciente. Na tentativa de conter o paciente, um funcionário da gente foi realmente agredido, né, teve um corte, né,
lesão contundente no crânio, mas aí só foi uma suturazinha simples. Graças a Deus o funcionário está bem e o paciente também. Foi contido, foi acolhido, foi medicado, está fazendo a desintoxicação química agora, esperar 12 horas para fazer o acompanhamento ambulatorial com o psiquiatra. Obrigado pela participação e as informações ao vivo aqui no Correio Verdade. Então é isso, Paulo Neto, só explicando um pouco mais, o paciente de 29 anos, Simão Clemente, não tinha histórico de passagem de algum tipo de transtorno mental, não tem histórico de fazer uso de medicação controlada, enfim, um homem aparentemente, nitidamente, que tinha um histórico normal, que a gente pode chamar assim. Então teria feito uso de cocaína e também de bebida alcoólica. E aí justamente nesse percurso ele teria solicitado um Uber no bairro do Valentina com destino ao João Paulo II. Só que chegando no João Paulo II, em um motel, ele teria dito ao motorista por aplicativo que não tinha dinheiro para pagar a corrida. Nisso, o motorista por aplicativo teria decidido a viajar um pouco mais, a seguir a viagem até a cidade da Polícia Civil para entregar este homem aos agentes da Polícia Civil. Aí foi justamente quando ele ficou agressivo, ficou arrogante com toda a situação e aí se iniciou aquele ataque. O objetivo era tentar ali de alguma forma imobilizar o motorista por aplicativo, porque ele queria que o motorista por aplicativo retornasse a viagem e o devolvesse ao bairro do Valentina. E aí com a negativa do motorista, ele teria entrado nesse surto. Como nós acompanhamos toda essa situação pela manhã, ele se mostrava muito agressivo, precisou ser contido por vários policiais militares. A negociação durou quase que 1 hora na manhã de hoje, mas aí de fato ele se entregou a arma branca que estava portando e agora segue sendo atendido aqui no complexo hospitalar de Mangabeira, será acompanhado também por uma equipe de psicólogo para que ele não volte a cometer atos como esse. Eu preparei uma reportagem mais cedo e daqui a pouquinho aqui no Correio Verdade a gente mostra com mais detalhes, viu, Paulo? Combinado, Carlos, muito obrigado. O PASME, para você que não sabe, é o Pronto Atendimento de Saúde Mental. Fica no complexo do Ortotrauma, o Trauminha de Mangabeira. E foi muito importante o que disse o doutor Alexandre César, diretor desse complexo, tá? Muito importante com relação à questão desse tipo de surto. Já eu comento, tá bom?